Tudo jóia, oitavo ano? Tudo bem? Espero que todos vocês estejam muito bem, assim como todos os seus familiares. E tenho certeza que o ano de 2021 vai ser maravilhoso, cheio de bênçãos, de muitas graças para todos nós. Estou com muita saudade de vocês, viu, oitavo ano? Nós vamos dar continuidade, né, aos nossos planos de estudo, tutorado, PET, e nesta aula eu vou comentar com vocês, vou fazer as explicações das atividades, né, do PET final avaliativo, ou conhecido como PET 8, tá? Que vai trabalhar justamente, né, com as semanas de 1 a 4, é o PET, né, final do ano letivo de referente a 2020. Então, a unidade temática, né, o oitavo ano vai trabalhar com os números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, nos objetivos de conhecimento, né, dízimas periódicas, fração geratriz, as construções geométricas, retas, ângulos e segmentos, né? Também as construções geométricas de polígonos, diagonais, áreas, perímetros das figuras planas, medidas de capacidade de volume. Nós vamos trabalhar também com as equações, sistemas de inequações e equações, bem interessante. E os conteúdos relacionados vão estar trabalhando, né, novamente com a fração geratriz de uma dízima periódica, retas, ângulos, segmentos, né, as transformações geométricas, unidades de ângulos, retas e segmentos, os polígonos, saber também a soma dos ângulos internos de um polígono convexo, seu número de diagonais, as medidas da área, volume, capacidade, as equações e inequações, também resolução de problemas, tá? Espero que vocês possam curtir bastante as atividades, né, deste PET número 8 e as minhas explicações sobre resoluções dessas atividades, tá? Então, olha, vamos lá. Aqui, oitavo ano, deixa eu só dar uma ampliada aqui um pouquinho, vou dar um Ctrl mais aqui. Então, olha lá, vamos ver. Então, acompanhem comigo aqui na tela, olha. As dízimas periódicas podem ser transformadas em frações, e isso pode ser útil, por exemplo, no momento de efetuar a divisão de uma conta entre pessoas. Observe a situação abaixo, olha. 3 amigos foram a uma pizzaria e pediram uma pizza de 12 fatias. 12 partes, supõem elas todas iguais, tá? O Juca comeu 0,333333 da pizza, né? Agora, Joaquina já comeu 0,16, né, 666 da pizza. E o Agel comeu, no caso, 0,41666 da pizza. Logo depois, né, podemos dizer que Juca, Joaquina, né, e Agel comeram respectivamente quanto em valor de porcentagem. Então, turma, só para a gente lembrar, essa atividade ela está relacionando justamente a transformação de um número decimal em fração ou vice-versa, de um número fracionário em número decimal. Então, por exemplo, quando eu vou pegar uma barra de chocolate, por exemplo, e partir ela ao meio, então, ou seja, 1 sobre 2. Então, só para lembrar, a fração 1 sobre 2 corresponde à metade do valor. A metade, em decimal, é 0,5. Então, eu sempre aconselho vocês a fazerem as divisões. Então, aqui eu preparei, né, a resolução aqui num slide. Vamos colocar aqui para vocês aqui. Deixa eu só dar um zoom para ficar mais fácil para vocês. Então, é a divisão básica, a divisão euclidiana mesmo, né? Então, aqui, deixa eu só ampliar, acho que aqui ficou melhor para vocês acompanharem comigo na tela. Então, olha lá, reparem, eu coloquei aqui para vocês, olha lá, justamente, olha, o Juca, a dízima periódica, né, simples, olha lá, 0,333, né, corresponde a qual valor fracionário? Então, aqui, eu coloquei para vocês um texto, só para lembrar, olha lá, a divisão de 1 sobre 3 vai dar para nós 0,333. Eu, como sou acostumado, né, quando eu fui aluno, na época de adolescência, eu aprendi a fazer divisão euclidiana nas chaves. Então, e até hoje eu ensino para os meus alunos essa divisão, e para vocês também. Então, olha lá, ó, o 1 não é divisível por 3, dividendo menor que o divisor. O que eu faço? Eu ponho apóstrofe, ponho 0 e vem a 0, no quociente. Aí fica 10 por 3. 10 por 3 dá 3, 3 vezes 3, 9. Tem resto? Tem. 10 menos 9 tem resto 1. Aí eu quero continuar a divisão. Aí eu ponho um 0 de novo. Vem 0, não. Então agora faz 10 por 3, novamente dá 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9 tem resto 1. E assim vai, eu não vou parar, né? Vai ser uma dízima periódica simples, fica infinito, né? Um número infinito e repetitivo. Aí o nome dízima periódica. E simples, porque o período é composto apenas do número 3 aqui. Então, vamos lá.
O 0,333, essa dízima periódica simples, corresponde à fração de 1/3. Já a Joaquina, quando ela comeu 0,1666 da pizza, ela correspondeu, na verdade, a uma fração de 1/6. Olha lá, 1 dividido por 6 vai ficar, né? 1 não é divisível por 6, aí eu ponho o apóstrofe, vem 0, 0, vírgula. Aí fica 10 por 6, dá 1. 1 vezes 6, 6. 10 menos 6, tem resto, turma? Tem, resto 4. Aí eu quero continuar a divisão, eu ponho um 0, aí fica 40 dividido por 6, dá 6. 6 vezes 6, 36. 40 menos 36, resto 4. Se eu quiser continuar, ponho um 0 aqui, fica 40 por 6, dá 6 de novo. 6 vezes 6, 36. 40 menos 36, resto 4, isso não tem fim. Então vai dar uma dízima periódica, tá? Aqui no caso ela é dita composta, porque o período aqui no caso vem o 1, depois vem o 6, tá? Turma, então olha lá, Joaquina comeu, na verdade, este 0,166 corresponde a 1/6, tá, da fração equivalente. E o Agel, como ele comeu 0,41666 da pizza, qual a fração equivalente, né? Nós sabemos que é 5/12. Olha lá, se você dividir 5 por 12, eu não divido, porque o dividendo é menor que o divisor. Aí põe um apóstrofe e vem 0. Aí fica 0, aqui, 50 por 12, dá 4. 4 vezes 12, 48. 50 menos 48, o resto 2. Quero continuar a divisão? Quero. Aí eu ponho mais um 0 na frente. Vem 0, no quociente? Não. Aí fica 20 por 12, dá 1. 1 vezes 12, 12. 20 menos 12, oitavo ano, vai ter resto 8. Quero continuar a divisão. Aí eu ponho 0. Aí fica 80 por 12. 80 por 12 vai nos dar 6. Tá? 6 vezes 12 vai dar 72. 80 menos 72, resto 8. Quero continuar a divisão? Põe o 0. Aí fica 80 por 12, novamente 6. Aí 6 vezes 12, 72. 80 menos 72, continua dando o resto 8. Isso não vai ter fim. Então, ou seja, o Agel correspondeu, né, a 5/12 da pizza que ele pegou. Então, dos 12 pedaços, ele comeu 5. Já a Joaquina, olha lá, não estava com tanta fome, né? Aí, no caso, ela comeu. No caso, só para vocês terem a referência, 1/6 corresponde a 2/12, ou seja, 2 pedaços da pizza. Então, eu vou brincar com vocês, oitavo ano, olha lá, não pediu aqui no exercício não, tá? Mas olha lá, quem comeu mais, né? Dos 3 colegas, quem comeu mais da pizza, né? Reparem, Joaquina, 1/6 corresponde a 2/12. O Agel, 5/12 da pizza. E no caso, né, veja bem que o Juca, 1/3, corresponde a 4/12 da pizza. Então, ó, Juca comeu 4 dos 12 pedaços. Joaquina comeu 2 dos 12 pedaços, né, no caso, e veja bem que o Agel comeu 5 dos 12 avos aí. Então, olha para vocês verem, né, turma? Reparem, né, lá, 1/3 vai multiplicar por 4 para ficar com 12, é isso mesmo. Então, olha lá, 4, né, no caso, aí a Joaquina, no caso, comeu, no caso da fração, 6 aí, 12 avos, ela comeu, no caso, o correspondente a 2 pedaços, ela comeu menos. Então, Joaquina foi que comeu menos dos 3 colegas. O Agel foi que comeu mais. Não perguntou isso no exercício não, mas é só para vocês ficarem, né, entretidos aqui ao exercício. Então, lá, qual é correspondente alternativa às frações que Juca comeu da pizza, Joaquina comeu da pizza e o Agel? Correspondem, respectivamente, ao quê? 1/3, 1/6 e 5/12. Opção a ser marcada, letra C. Ok? Vamos para a segunda atividade, então, deste PET final avaliativo. Vai trabalhar com essa parte de ângulos, tá, turma? Bem legal essa questão, achei muito... vocês podem aproveitar muito essa questão, né? Ela é bem interessante e vocês certamente vão aproveitar nos estudos do 9º ano também, quando a gente for trabalhar com a parte de trigonometria. Então, olha que interessante a questão número 2. Olha, o transferidor é um instrumento de medição de ângulos, muito utilizado na geometria. O desenho abaixo mostra um transferidor de 180 graus, ele não tem toda a volta da circunferência, ele não tem 360 graus, mas ele tem de 0 até 180 graus, tem metade da volta da circunferência. Posicionado de forma a permitir e medir diversos ângulos, todos com os vértices do ponto O. Então, aqui o ponto O vai ser sempre a referência do ângulo. Por exemplo, tá? Oitavo ano, acompanhe comigo aqui, ó. Se eu pego o segmento de reta que parte de A, venho passando por O, por exemplo, e venho até D, o vértice D, então olha lá, eu vou ter um ângulo chamado de AOD. Reparem aqui comigo que o A parte do 0
Aí o ângulo vai se deslocando, vai tendo deslocando. Quando chegar aqui no D, olha lá a indicação escrita para vocês, 90 graus. Do 0 a 90, eu tenho 90 graus. Então, a medição do ângulo AOD é chamado de ângulo reto, o ângulo que forma 90 graus, tá? Mas aqui nesse transferidor, nós também poderíamos ter um outro ângulo com a medida de 90 graus, desde que, por exemplo, entre os segmentos que eu peça, eu tenha, no caso, então, a medida, por exemplo, de 90 graus. Então, aqui, ó, por exemplo, eu poderia ter pegado aqui o ângulo partindo de OD, né, o DO, e vindo até os 180 graus aqui, chamando, por exemplo, aqui um segmento de reta de H, por exemplo. Então, olha lá, se eu pego dos 180 graus, passando pelo O, o centro aqui, indo até o D, que é 90, 180 menos 90, eu teria novamente 90 graus. Ou então, por exemplo, se eu pegasse aqui um ângulo partindo de 10 graus e viesse, por exemplo, até 100 graus, do 10 até o 100, eu tenho um intervalo de 90 graus também, teria outro ângulo reto. Então, aqui fica fácil vocês visualizarem um ângulo reto através do vértice de A, passando por O e até D. Então, o ângulo formado por AOD tem 90 graus. Todos os ângulos, oitavo ano, com as medidas menores que 90 graus, são chamados de ângulos agudos. Os ângulos que têm exatamente 90 graus são chamados de ângulos retos. E os ângulos que têm a medida acima de 90 graus são chamados de ângulos obtusos. Então, por exemplo, olha, aqui nessa figura, eu tenho alguns exemplos de ângulos agudos. Reparem, ângulos menores que 90 graus. Olha, o ângulo formado pelo vértice A, O e B, olha lá, indica do 0 grau até o 30. Então, é um ângulo, AOB tem 30 graus, é um ângulo agudo. Já o ângulo formado pelos vértices A, O, C também é agudo. Olha, o A está em 0 grau, passando pelo O, que é a medida de origem, e o C, que vai até 50 graus. Então, a medida do ângulo AOC vale 50 graus. É um ângulo agudo. Agora, reparem, se eu pegar também um ângulo partindo do vértice, segmento aqui, no caso, de reta, por B, O e C, nós também teremos um ângulo agudo. Reparem que BOC começa no 30 graus e vai ter os 50, é um ângulo de 20 graus. Agora, reparem aqui, vocês também são inteligentes, oitavo ano, olha lá. Reparem pelo ângulo formado por CO e D. COD é um outro ângulo agudo, olha. O C está em 50 graus e o D está em 90. Qual é a medida do ângulo COD? 40 graus. E assim vai. Agora, vamos pegar um ângulo obtuso. Olha, reparem um ângulo partindo de A, O, por exemplo, até E. Olha lá, reparem que a abertura passou de 90 graus, olha. De A até E, eu venho do 0 grau até 110 graus. Então, eu tenho um ângulo obtuso, um ângulo formado pelos vértices A, O e E. Outro ângulo obtuso aqui, que vocês podem enxergar com facilidade, é um ângulo formado pelos vértices A, O e F. Reparem, quanto vale a medida do ângulo AOF, né? Vai do 0 grau até 140. Então, a medida do ângulo AOF é 140 graus, um ângulo obtuso. Olha um outro ângulo obtuso, formado pelos vértices A, O e G. Qual é a medida do ângulo AOG aqui, né, oitavo ano? Reparem, vai do 0 grau e até quase, olha lá, quase 180, ele vai parar nos 160 graus. Então, a medida do ângulo AOG vale 160 graus aqui. Então, perceberam, oitavo ano, que os ângulos, né, formados entre os vértices podem ser menores que 90 graus, conhecidos como ângulo agudos. Os ângulos que estão exatamente com 90 graus são chamados de ângulos retos, e os ângulos que têm as medidas maiores que 90 graus são chamados de ângulos, no caso, obtusos, ok? Então, agora, baseado nesse conhecimento, agora vocês conseguem fazer comigo aqui essa atividade número 2. Vamos lá? Complete a tabela abaixo, colocando as informações que faltam, seja o nome do ângulo, seja a medida ou a sua classificação em agudo, reto ou obtuso. Então, reparem comigo aqui na figura, olha. Reparem o nome. O nome está formado pelos vértices deste ângulo AOB. Então, vamos acompanhar comigo lá na figura, ó. A, O e o B. Reparem que o A está em 0 grau, indicação, passa pelo centro da origem, e o B vai estar em 30 graus. Então, do 0 até o 30, qual é a medida do ângulo AOB? 30 graus. Todos os ângulos menores que 90 graus são classificados como o quê? Obtuso, reto ou agudo? Lembrem, menores que 90 graus são chamados de agudo. Então, na primeira indicação do ângulo AOB, nós sabemos que AOB tem 30 graus e um ângulo agudo. Confere? Vamos para o próximo ângulo. Olha o ângulo formado pelos vértices B, O e C. Reparem, olha lá, de novo na figura. B,
parte da indicação de 30 graus, passa pela origem do O e vai terminar em C, que é 50. Reparem, oitavo ano, do 30 ao 50. Qual é a diferença entre os dois? 50 menos 30, olha lá, medida de 20 graus. 20 graus é menor que 90 graus, continua sendo ângulo agudo. Agora, repare o terceiro ângulo, formado pelos vértices A, O e E. Então, vamos lá na figura, ó. A, partindo de zero, O e o E. Então, vai do 0 ao 110 graus. Então, reparem que essa medida, do 0 até o 110, passou de 90 graus. Então, é um ângulo obtuso. Então, a medida do ângulo A ou E, 110 graus, é um ângulo acima de 90 graus, não é um ângulo agudo, não é um ângulo reto, é um ângulo obtuso. Ok? Agora, vamos para a medida de BOG. Então, olha lá, B, que parte de 30 graus, o O e o G. Oitavo ano. O G vai até 160 graus. Como o B está em 30, vocês são inteligentes, e o G vai até 160, 160 menos 30, nós temos 130 graus, outro ângulo obtuso. Olha lá, 160 menos 30 dá 130 graus, é um ângulo obtuso. Já agora o ângulo formado por AOD, reparem, A, O e D, vai do 0 grau, passando pela origem, até no caso D, que é 90. Do 0 a 90, né, o ângulo de AOD tem exatamente 90 graus, é um ângulo reto. E, finalmente, a medida do último ângulo aqui dessa tabela, que é um ângulo formado pelos vértices BOD. Então, reparem, oitavo ano, B está em 30 graus, o O, que é a origem, e o D, no caso, que é de 90. Vocês são inteligentes. BOD, 90 menos 30, vai dar uma medida de 60 graus, menor que 90 graus, outro ângulo agudo. Então, a medida de BOD, olha lá, vale 60 graus, porque é 90 menos 30, e é conhecido como ângulo agudo. Ok? Entenderam um pouquinho dessa relação? Nessa atividade 2, é bem interessante que vocês lembram e recordam as medidas dos ângulos. Aqui, no caso, menores que 90 graus são chamados de ângulos agudos, os ângulos exatamente com 90 graus retos, e os ângulos, no caso, acima de 90, obtusos, ok? Então, agora, continuando, turma, reparem que aqui nessa atividade nós tivemos, então, a atividade número 1, a atividade número 2, vamos para a próxima página, que é a atividade número 3, vai falar sobre perímetro, tá? Bem interessante. Observe o polígono abaixo e responda o que se pede. Então, reparem que esse polígono aqui, tá, turma, é conhecido como polígono convexo, onde, se você colocar dois pontos quaisquer aqui dentro da figura, você consegue ligá-los. Se você tem uma figura aqui onde você tem dois pontos e você, ao traçar uma reta entre eles, vai para fora dessa figura, esse polígono é dito polígono não convexo. Aqui, esse polígono é dito convexo. Qualquer dois pontos que você selecione aqui dentro e você vai conseguir colocar a reta, vai estar dentro da figura. É chamado de polígono convexo, ok? Então, vamos à nossa resolução aqui dessa figura. Deixa eu só ampliar um pouquinho para vocês, olha, é bem interessante. Aqui nós temos, então, oitavo ano, reparem aqui, ó. Aí nós temos, observe o polígono abaixo, então, e responda o que se pede. Primeira coisa, quantos lados esse polígono tem e qual é o seu nome? Então, reparem, o número de lados basta unir os vértices em sequência, tá? Lado, por definição, oitavo ano, é um segmento de reta que une dois vértices consecutivos. Reparem que nós temos na figura 5 vértices, ó, o A, vértice B, vértice C, vértice D, vértice E, todos representados por letras maiúsculas. Os vértices são representados por letras maiúsculas, tá? Então, olha lá, dois, né, vértices consecutivos unidos dão um lado. Então, veja bem, eu tenho o lado AB, que mede 6 centímetros, o lado BC, que mede 2 centímetros, o lado CD, que mede 5 centímetros, o lado DE, que mede 7 centímetros, e o lado EA, ou AE, que mede 6 centímetros. Então, ou seja, nós temos 5 lados, lado AB, lado BC, lado CD, lado DE e lado EA, seguindo a ordem, tá, alfabética, né, em números lados consecutivos, tá, turma? Agora, todo polígono convexo começa a partir de 3 lados, tá, gente? Não existe um polígono convexo com 2 lados ou com um lado só, a partir de 3. 3 é o triângulo, com 4, né, no caso, um quadrilátero, 5 é um pentágono, tá? 6 hexágono, 7 heptágono, 8 octógono, 9 eneágono, 10 decágono, 11 lados um decágono, 12 lados dodecágono, não precisa assim, tá? Futuramente, até o polígono de 20 lados, turma, que é o icoságono. Mas não precisa saber, não. Geralmente os 10 primeiros, tá? Então, olha aqui. Aí, turma, então veja bem, com 5 lados ele é dito pentágono. Agora, quando você tem um polígono convexo, onde
todos os seus lados têm a mesma medida, ele é chamado de polígono convexo regular, que não é o caso dessa figura. Porque aqui, por exemplo, se todos os 5 lados deste pentágono tivessem, por exemplo, todos com 6 centímetros, ou todos com 2 centímetros, ou todos com 5 centímetros, ou todos os 5 lados com 7 centímetros, ou todos os 5 lados com 6 centímetros, eles seriam um pentágono regular. Mas quando todos os seus lados não têm a mesma medida, ele é chamado de apenas polígono convexo, tá? Então, reparem, olha o que se pede na pergunta da alternativa B. Qual é a sua classificação? Convexo ou não convexo? Ele é dito convexo. Por todos os pontos que a gente coloca aqui, 2 pontos, sempre a cada 2 pontos dentro da figura, a gente consegue ligá-los, eles estão dentro da figura, ele é dito polígono convexo. Esse polígono é regular? Não, na letra C, ele não é regular. Por quê? Justifique a sua resposta. Porque todos os seus lados não têm a mesma medida, tá? Ou seja, nós temos pelo menos um lado com a medida diferente do outro. Então, olha lá, o lado AB mede 6, BC mede 2, CD mede 5, ED ou DE mede 7 centímetros e EA ou AE mede 6 centímetros, tá? Então, devido ao fato de os lados não terem a mesma medida, ele é dito apenas polígono convexo, ele não é regular. Letra D. Identifique e descreva quais são os vértices desse polígono. E depois descreva os seus lados. Então, aqui eu fiz a parte, para vocês lembrarem. Então, olha lá, na letra D, os vértices são sempre representados por letras maiúsculas. Então, os vértices que unem os lados. Então, A, B, C, D, E, no caso, são 5 vértices, representados por letras maiúsculas, tá? Depois, quais são os lados? O lado AB tem 6 centímetros, lado BC, 2 centímetros, CD, 5 centímetros, DE, 7 centímetros e EA, 6 centímetros. Eu coloquei aqui para vocês aqui os lados, tá? Depois ele quer saber, olha lá, determine a soma das medidas dos ângulos internos e externos desse polígono. Olha que legal. Tem uma fórmula, 8º ano, que a gente ensina para vocês, vocês viram durante o ano letivo. S para representar soma e I dos ângulos internos. Então, olha lá, quando a gente está trabalhando com os ângulos, reparem as aberturas. Olha lá, a abertura do vértice D, ela é menor que 90 graus. Já a abertura do vértice C aqui na figura, olha lá, reparem, se você for traçar imaginariamente aqui um ângulo de 90 graus, reparem que E tem uma abertura maior que 90 graus. Então, o vértice C seria um ângulo obtuso aqui. Já o ângulo de D seria um ângulo agudo. Reparem que o ângulo formado pelos vértices B e C passam de 90 graus. Olha essa abertura, ó, de C passou de 90, a de B passou de 90. E a de A, um outro ângulo agudo, que vale 90 graus, ok? Então, olha lá, um ângulo agudo acima de 90 graus, menor que 90 graus, perdão. Todo ângulo reto é igual de 90 graus. Então, já a soma dos ângulos internos é essa formulazinha, 180 vezes o número de lados da figura menos 2. Então, por exemplo, nós sabemos que os triângulos têm a soma dos ângulos internos 180 graus. Já todo quadrilátero, 360 graus. E os pentágonos, vamos ver? Como aqui estão 5 lados, então 180 vezes 5 menos 2, a gente faz o parênteses primeiro, 180 vezes 3. Então, ou seja, se eu somar os ângulos formados pelos vértices aqui da figura A, mais o ângulo de B, mais o ângulo de C, mais o ângulo de D, o ângulo de E, eu terei ao todo 540 graus, tá? Agora, nós sabemos que qualquer polígono convexo, com N lados, 20 lados, 30 lados, 2 lados, 3 lados, 2 lados não existe, 3 lados, 4 lados, 5 lados, nós teremos sempre 360 graus, tá? Isso é fixo, tá? 8º ano. Então, tanto um polígono de 3 lados, a soma dos ângulos internos dá 180, mas os externos 360. Num pentágono, a soma dos ângulos internos dá 540, mas a soma dos ângulos externos 360 graus, tá? Na letra F, pede, determine o número de diagonais que ele possui. Aí nós vamos para outra formulazinha. Número de diagonais, né, de qualquer polígono é n vezes n menos 3 sobre 2. Então, acompanhem comigo. Este n, 8º ano, é o número de lados. Então, fica 5 vezes 5 menos 3 sobre 2. 5 menos 3, dentro de parênteses, dá 2. 5 vezes 2, 10, dividido por 2, teremos 5 diagonais. Então, olha que interessante. O pentágono é o polígono cuja o seu número de lados é igual ao número de diagonais. Então, 5 lados e 5 diagonais. Mas, por exemplo, o triângulo já não tem diagonal, certo? Né, a gente vai falando muito, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, 8º ano. Então, ó, umedecer as cordas vocais. Bebam muita água, ajuda muito, viu, gente? Leva uma vida saudável. Continuando, então, o nosso raciocínio, na letra G, 8º ano, nós temos aqui, ó, determine o seu perímetro. O que é perímetro de um polígono convexo?
Ou seja, é a soma de todos os seus lados, é o contorno. Se você for cercar essa figura aqui, essa área, né, vamos pensar, se fosse uma área pentagonal, para cercá-la, você tem que pegar, então, todos os seus lados e somar. Então, 6 centímetros mais 2 centímetros, mais 5 centímetros, mais 7 centímetros, mais 6 centímetros, que corresponde à soma dos seus 5 lados, nós teremos 26 centímetros, tá, turma? Vocês gostam de matemática, né? Então vamos lá, ó. 6 mais 2 dá 8, 8 com mais 5 dá 13, 13 com mais 7 dá 20, 20 com mais 6, 26, ok? Então agora, turma, vamos para a quarta atividade, que eu achei também super interessante, tá? Olha, vejam bem, uma caixa em formato de um prisma triangular será utilizada para embalar chocolates. Para vocês verem, esse chocolate aqui, tá, turma, né, é da minha época, é o chamado Toblerone. Vou fazendo propaganda aqui, né? O Toblerone é um chocolate suíço, gente, ele é caro, mas ele é muito bom. Então, a forma dele é um prisma triangular. Eu sempre fui apaixonado pelas formas geométricas, então, quando adolescente, eu adorava juntar dinheiro e, de vez em quando, não sempre, né, por causa do excesso de açúcar, então, aí comprar um pouquinho de chocolate. Então, eu comprava o Toblerone. Então, aqui em Varginha, em Minas Gerais, de frente ao Cine Rio Branco, ali na praça da Avenida Rio Branco, turma. Então, de frente ao Cine Rio Branco, tem uma bomboniere, uma loja de doces, de bombons. Então, e aí você deve reparar, ela fica na esquina ali da Praça Monsenhor Leônidas com a Avenida Rio Branco. Então, ali lá tem o chocolate Toblerone, ainda vende até hoje. Então, de vez em quando eu compro, mais para as minhas sobrinhas, para as minhas irmãs. Então, eu procuro levar uma vida mais, né, saudável, com frutas, alimentos, verduras, legumes, carnes brancas, e assim, mais alimentação saudável, isso ajuda muito, viu, turma? Bora lá. Eles pegaram, então, essa figura e, no caso, eles abriram ela, planificaram esse prisma, é um sólido, tá? Chamado poliedro prisma, né, triangular. Então, reparem que eles desenharam aqui para vocês, ó. Então, como se eles abrissem essa caixa. Reparem que a gente tem 3 retângulos na figura, os 3 retângulos têm a mesma medida, ó, de 20 por 5 aqui, 20 por 8, na verdade, 20 por 8. Professor Fred, já tá vendo? Já precisa, né? Deixa eu ampliar um pouquinho mais para mim, tá, turma? Para vocês têm vista muito boa. Eu não, já tenho que ampliar. Estou chegando aos 50 anos, então aí, ó, já vai precisar de óculos. Então, reparem, as medidas aqui, 20 centímetros por 8, ó, 3 retângulos iguais, 20 por 8, 20 por 8, 20 por 8. E aqui, olha lá, reparem que os triângulozinhos que vão, né, fechar o lado, entre aspas, da base e no caso, né, do topo, a tampa do chocolate, reparem em forma, né, triangular, tem altura de 6,9, esse triângulo aqui, ó, cuja base é de 8 centímetros, tá? Então, reparem para vocês verem a planificação. Aí agora, olha a pergunta, né? Uma caixa no formato de um prisma triangular será utilizada para embalar chocolates. Observe as medidas indicadas na planificação ao lado da caixa. Dobra desse jeito, então eu tenho que pegar toda a área do contorno. Quanto que eu vou precisar em termos de área? Então, na verdade, é uma questão bem interessante que pede, na verdade, assim, o exercício pediu. Calcule as áreas dos 3 retângulos mais as áreas dos 2 triângulos e me dê a soma total. O exercício pediu isso. Então, na verdade, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as áreas dos retângulos. Reparem, cada retângulo basta fazer a medida do seu comprimento e a sua largura. Então, ou seja, basta multiplicar 20 vezes 8. Então, o primeiro retângulo é 20 vezes 8. Já o segundo retângulo aqui, o do meio, é também 20 por 8. E o terceiro retângulo, novamente, é 20 por 8. Então, nós temos 3 retângulos de 20 por 8 aqui, reparem. Então, a área de superfície eu fiz 20 vezes 8, olha lá, que é o primeiro retângulo, mais 20 vezes 8, o segundo retângulo, mais 20 vezes 8, o terceiro retângulo. E agora eu preciso também a área dos 2 triângulos. Mas reparem que os 2 triângulos são iguaizinhos, cuja medida da base é 8 e a medida da altura é 6,9. A área do triângulo, turma, é parecida com a do retângulo, é metade. O retângulo é base vezes altura. A dica do professor Fred. Os triângulos é base vezes altura dividido por 2. Então, basta a gente fazer, ó, esse triângulo de base 8 vezes altura 6,9 dividido por 2. Olha lá, feito eu coloquei aqui. E mais o triângulo aqui de baixo, cuja base é 8, a altura é a mesma, 6,9 dividido por 2.
Oitavo ano, ele não colocou indicação aqui para vocês, reparem que aqui nesse triângulo ele colocou a altura, e no de baixo ele colocou a base, mas eles são iguais, então reparem pelo desenho. Então a base aqui mede 8, a altura 6,9. Não precisava indicar, vocês deduziriam isso. É aqui 8, aqui 6,9 de altura, ok? Então, turma, vocês são inteligentes, fazendo a continha, 20 vezes 8, 160, mais 20 vezes 8, novamente 160, 20 vezes 8, novamente 160, 8 dividido por 2, eu já fiz mais fácil aqui, ó, simplificando, ó. 8 por 2 dá 4, 4 vezes 6,9 vai dar 27,6. Novamente, eu posso dividir aqui, né, ou multiplicar primeiro, mas a ordem da operação da multiplicação e divisão não tem problema. Posso dividir primeiro, 8 por 2, 4, e multiplicar 4 vezes 6,9, que dá novamente 27,6. Turma, 160 mais 160 mais 160 mais 27,6 mais 27,6 nos dará como resultado 535,2 centímetros. Opção a ser marcada é a letra D dessa atividade número 4 aí que vocês, né, estão vendo no PET final avaliativo, ok? Vamos para a próxima página então, turma? Então vamos lá, ó, continuando, né, as nossas atividades do PET final, avaliativo PET 8. Então reparem na próxima página aqui, né? A próxima atividade, atividade número 5, se encontra na página 10 do PET final avaliativo. Reparem, vai trabalhar com o volume, né, dos sólidos. Aqui vai trabalhar com uma piscina. Eu achei bem interessante essa questão aqui. Tá, turma? Então, reparem. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Uma piscina, né, reparem, de um sítio, possui as seguintes dimensões: largura de 5 metros, comprimento de 10 metros e profundidade de 1,8 metros, ou seja, altura. O professor Fred tem 1,90 m de altura, então, no caso, né, eu ficando, né, em pé dentro dessa piscina, ela estando completamente cheia, né, eu não corro o risco, né, de me afogar nela. Então, olha, mas tem que tomar cuidado, viu, turma? Usem sempre, né, boias, se você não sabe nadar, então não entra na piscina. Então, embora a natação é uma atividade muito completa para os esportes, muito saudável, né, mas sempre com todas as proteções, tá? Direitinho, todo cuidado. Como a água da piscina estava muito suja, o caseiro do sítio esvaziou a piscina completamente para limpá-la e trocar a sua água. Após todo o serviço pronto, ele precisava enchê-la rapidamente, já que após 2 dias haverá uma festa, né? Então, aqui no caso, né, turma, supondo, né, que toda a família aí, no caso, por exemplo, o casal e 2 filhos, né, então, nessa época aí de pandemia, tomaram todo o cuidado, toda a precaução, ou vão utilizar todas as medidas de higienização, todo cuidado, né? Então, eles vão resolver nadar um pouquinho na casa deles aí no sítio, curtindo no final de semana com todo cuidado. Ele fez uma rápida conferência na torneira que ele utilizará para encher essa piscina e verificou que a torneira tem uma vazão constante de 30 litros por minuto. Ou seja, turma, ele esvaziou a piscina, arrumou ela, limpou tudo direitinho, começou a encher. Então, suponhamos que isso fosse numa, né, de quarta para quinta-feira, e ele precisa entregar a piscina prontinha no sábado, por exemplo. Ele vai ter 2 dias para encher essa piscina na quinta e na sexta-feira. Então, veja bem, a hora que se pede a questão. Letra A. Qual é o volume de água em metros cúbicos que essa piscina comporta? Converta este volume em litros. Lembre-se que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, para responder esse item A, vamos para o slide número 3 que eu preparei para vocês. Eu ampliei, até fiz o desenho da piscina, para ficar mais fácil vocês acompanharem comigo aqui. Bora lá, oitavo ano. Eu desenhei aqui a piscina em forma de, né, paralelepípedo, né? Reparem, nós temos 10 metros de comprimento por 5 metros de largura por 1,8 metros de altura. Então, se for encher essa piscina completamente, basta multiplicar as 3 dimensões. 10 metros de comprimento vezes 5 metros de largura vezes 1,8 metros de altura. Então, nós teremos 10 vezes 5, 50, vezes 1,8, 90 metros cúbicos de volume de água dentro dessa piscina, estando completamente cheia. Só que reparem que na letra A, ele deu que 1 decímetro cúbico é 1 litro. Eu não preciso dessa relação, eu vou ensinar vocês a mais fácil, eu prefiro. É só lembrar que, por exemplo, as caixas de reservatório, né, as caixas de água de nossas residências, nossas casas, geralmente são de 1 metro cúbico. 1 metro de comprimento por 1 metro de largura, 1 metro de altura. Elas cabem 1.000 litros, precisamente. Então, reparem essa dica minha. 1 metro cúbico tem 1.000 litros, tá? Então, turma, o que eu quero que vocês percebam aqui? Então, lá, se 1 metro cúbico tem 1.000 litros, como aqui a piscina toda cheia tem 90 metros cúbicos,
Então, 90 vezes 1.000, então em litros nós teremos 90 mil litros, ou 90 metros cúbicos, tá? Agora, olha o que pede o item B. Quantos litros de água a torneira utilizada para enchê-la é capaz, né, de colocar na piscina em 2 dias? Turma, bem interessante essa questão, porque tem conversão de unidades. Então, reparem, a torneira tem uma vazão constante de 30 litros por minuto, que falou no problema. Então, ou seja, se eu abrir a torneira, disparar o cronômetro, dê 1 minuto e for medir quanto a torneira, né, deixou a água, né, vazar, vazou 30 litros em 1 minuto. Agora, reparem, por exemplo, se eu continuar com a torneira aberta, passou mais 1 minuto, eu tenho mais 30 litros. Então, passou mais 1 minuto, eu vou ter mais 30 litros. Ou seja, então, a cada 1 minuto que a torneira estiver aberta, vão passar por ela 30 litros. Vocês são inteligentes, raciocinem comigo. 1 minuto eu tenho 30 litros. 2 minutos eu terei mais 30 litros, então terei 60 litros. Em 3 minutos eu terei 30 mais 30 mais 30, 90 litros. Agora, por exemplo, em 10 minutos eu terei 30, 30, 30, 30, 10 vezes, eu terei 300 litros. Só que eu, para encher a piscina, não preciso apenas de 30 litros. Eu precisarei, ao todo, de 90 mil litros. Então, reparem, vamos ver se a piscina em 2 dias consegue encher tudo isso? Bom, vocês são inteligentes. A vazão da torneira é de 30 litros por minuto. Só que em um dia eu tenho 24 horas. E cada 1 hora tem 60 minutinhos. Só que a torneira não vai ficar aberta um dia, vai ficar aberta 2 dias. Então, reparem, a hora que eu fiz o 8º ano, para achar todo o volume que a torneira vai fornecer de água em 2 dias, bastava fazer o seguinte: pegar a sua vazão de 30 litros por minuto e multiplicar por todo o tempo de 2 dias em minutos. Então, reparem, 2 dias tem 24 horas e cada 1 hora tem 60 minutos. Então, aí eu multiplico aqui, ó, 30 vezes 2 dá 60, vezes 24 vezes 60. Então, ao todo, nós teremos 86.400 litros após 2 dias. Vocês são inteligentes, olha lá, 30 vezes 2, 60, 60 vezes 60, 3.600, 3.600 vezes 24, dá 86.400 litros. Então, uma dica, um dia, né, sendo vezes 24 horas, vezes 60 minutos, tem exatamente 86.400 segundos. Então, né, a banca de professores que, né, colocou essa questão aqui da atividade do PET final avaliativo aí, ou PET 8, foi bem inteligente, porque eles fizeram com que você justamente comparasse, olha, a piscina toda tem capacidade de 90 mil litros. E em 2 dias, né, se o operador, né, o agente da manutenção da piscina abrisse ela em 2 dias, deixando a água escorrer, né, vazar por ela, em 2 dias ele não vai conseguir encher a piscina completamente, vai faltar um pouquinho, vai ter 86.400 litros após 2 dias, vão faltar 3.600 litros, né? Então, olha o que pede a letra C. A piscina estará cheia após os 2 dias, utilizando somente essa torneira? Justifique a sua resposta com cálculos. Acabamos de fazer, né, lá? Não, pois após 2 dias a torneira consegue colocar 86.400 litros de água na piscina. Seu volume total é de 90 mil litros, então vai faltar, né, um pouquinho, vai faltar um pouquinho, 3.600 litros, tá? E vamos para o exercício número 6, atividade número 6. Olha que interessante, ela vai trabalhar com resolução de, né, sistema de equações. Em algumas situações do cotidiano, temos problemas envolvendo 2 variáveis, como, por exemplo, peso e tamanho. Por esses casos, precisamos desenvolver, né, um cálculo algébrico como equações contendo 2 variáveis, por exemplo, x e y. Mas, para que haja uma solução única, é necessário termos 2 equações. Então, agora resolva esse problema. Então, ele quer que vocês aprendam através, né, do enunciado do problema. Reparem, turma, olha que interessante. A soma da minha idade, isso é um valor fixo, é fictício, tá, turma? Alguma pessoa aí, então, olha lá. A soma da minha idade com o dobro da idade do meu filho é igual a 70 anos. Já o triplo da idade do meu filho, menos a minha idade, é igual a 5 anos. A minha idade e a do meu filho são, respectivamente, o quê? Então, olha que interessante, vamos trabalhar aqui com o problema. Turma, então eu vou chamar a idade do pai de X, tá? E a idade do filho de Y. Então, reparem no texto, que eles vão dar dica para vocês, olha. Então, reparem, o X é a idade do pai, tá? E o Y é a idade do filho. A soma da minha idade, então ele aqui no caso é o pai, então a soma da idade dele, x, com o dobro da idade do meu filho. Se meu filho é representado por y, o dobro da idade, 2y. Então reparem que eu montei a primeira equação, ó. A idade do pai mais o dobro da idade do filho vale 70 anos, ó. Então, ou seja, x mais 2y é igual a 70. Agora, olha a segunda equação, já o triplo da idade do meu filho.
Se meu filho é representado por Y, triplo da idade, eu ponho 3Y. Reparem que no enunciado do problema ele faz assim, já o triplo da idade do meu filho, ou seja, 3Y, menos, olha lá, sinal de menos, a minha idade é X, é igual a 5 anos. Então, repara lá, que eu tenho o sistema montado com as duas equações, e agora a gente vai resolver. Ele falou para vocês que a idade dele, somada ao dobro do filho, dava 70 anos. E a diferença entre o triplo da idade do filho dele com a idade dele dava 5 anos. Como que eu posso organizar aqui o sistema? Então, reparem que eu repeti a primeira equação, a de cima, x mais 2y é igual a 70, mas eu troquei a ordem dos fatores aqui, olha, respeitando o seu sinal. Então, menos x mais 3y, que é a mesma coisa que 3y menos x, e daqui dá 5 anos. Então, reparem que quando eu somo as duas equações, o x mais x com menos x eu posso cancelar, dá zero. E aí eu fico, 2y com 3y dá 5y, 70 com 5 dá 75. Como eu tenho que isolar a idade do filho, ou seja, o y, esse 5 está multiplicando, passa dividindo. 75 por 5, a idade do filho é 15 anos. E agora, como eu descubro a idade do pai? Bom, eu sei que a soma da idade do pai com o dobro da idade do filho dá 70. Se o filho tem 15 anos, o dobro de 15 é 30. A soma da idade do pai com o dobro do filho, ou seja, o 30, tem que dar 70. Então, ou seja, o pai tem 40 anos. Olha lá, x mais 2y é 70. Aí eu substituí a idade do filho, o y, por 15. X mais 2 vezes 15, olha lá, dá 30, igual a 70. 70, o 30 está somando, passa para o outro lado, subtraindo, 70 menos 30, ou seja, o pai tem 40 anos. Então, a resposta, a idade do pai é 40 anos e a do filho é 15 anos. A resposta a ser marcada é a letra C. Então, a resolução desse problema é chamado, resolução de problemas de equações do primeiro grau através do método da adição. O que é o método da adição? É o método que a gente soma, somando a variável x ou y, cancelando uma delas. Aqui no exercício estava mais fácil cancelar o x do que o y. Reparem que o y não cancelaria, se eu somasse, dá 5y direto, e ao somar o x com menos x eu cancelei, ok? Então, aqui são aplicações do dia a dia com situações, problemas, através de sistema de equações do primeiro grau. É bem interessante esse tipo de questão, Então, reparem aí, turma, que a gente conseguiu fazer, então, a explicação, das 6 atividades do PET final avaliativo, ou PET 8. Depois vai ter, uma autoavaliações para vocês fazerem aí, se vocês têm um tempinho fácil, não deixam, de responder essa autoavaliação e depois devolver à escola essa autoavaliação, tá? Bom, turma, espero que vocês tenham gostado, dessas explicações da atividade, do PET número 8, ou PET final avaliativo. É importantíssimo que vocês façam essa atividade, tá, turma? E devolvam para mim, quem não pôde entregar na escola, não teve o PET impresso, mas, por gentileza, pode, devolver essas atividades, a resolução deles, através do meu e-mail, do professor Fred, fredmanso72@gmail.com. Devolvam a resolução dessas atividades o mais rápido possível para que a gente possa registrar, a sua, que você fez essa atividade do PET, para que você possa ser aprovado para o ano letivo de 2021. Tá? Um grande beijo nos seus corações, oitavanos. Estou com muita saudade de vocês, tá? Tenho certeza que 2021 vai ser maravilhoso, as vacinas estão chegando aí, e logo, logo, todos vocês, todos nós vamos poder comemorar, a nossa vitória, sobre essa tragédia aí da Covid-19. Grande beijo aos seus corações, transmitam um grande abraço a todos os seus familiares, espero que vocês tenham gostado desta aula. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Beijo enorme para vocês, oitavano. Tchau, tchau, viu? Muito obrigado pelo carinho, e pela participação em nossas aulas, tá, turma? Fiquem com Deus, um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau.